eu não queria vos cansar, porque hoje vocês vão estar mais informados, né? Não queria vos perturbar a vossa mente. Temos um convidado especial, que é o Dr. Matavel. Ele é juiz, eu sou escolar, inclusive, de profissão e de carreira mesmo. Juiz de verdade, né? Então, não são aquelas simulações de aula que fazemos aqui, né? Hoje vocês vão falar com o juiz e vão ouvir diretamente da fonte sobre algumas experiências. Como já tínhamos dito, doutor, esta é uma turma da clínica jurídica. A ideia é, como diz, vender peixe mesmo. Eles têm que sair daqui, estão na fase de entender o que são essas, o que é isso de saídas profissionais. Têm que estar convencidos. O doutor vai nos convencer hoje de que vale a pena ser juiz. Ontem tínhamos um advogado que tentou lhes convencer que vale a pena ser advogado. Espero que alguns já tenham tomado alguma decisão. Mas espero que o doutor hoje não venha a mudar a ideia de alguns. Mas estamos nessa e cada um aqui vai fazer a sua parte. Tem um palco para... Esta aqui é uma extensão do ensino. Portanto, esta é a cadeira de saída dos licenciados em Direito nesta universidade. Portanto, esta é a fase em que cada um tem que começar a saber o que é que deve fazer. E decidimos chamar pessoas que estão a trabalhar exatamente nas áreas para transmitirem o seu conhecimento. Portanto, o doutor está livre de falar de tudo, das suas experiências profissionais, e isso é importante também, não é? Nós aqui andamos a ler a lei, mas eles também querem saber como é que é o dia de um juiz, quais são os entraves. Sim, queremos o real. Então, como eu dizia, vocês têm a oportunidade de... Eu dizia no início que eles têm uma oportunidade que eu não tive, né? Com todos os professores melhores que eu tive, mas esta abordagem eu não tive. Então, vocês estão de parabéns, então aproveitem. Não é? Eu só queria trazer mais ou menos o conceito mínimo. Do juiz vem do latino, o quê? Judex. Aquele que julga, Deus. Aquele que julga o quê? O direito. Não é? Aquele que diz o direito. Portanto, não basta só ler os artigos. Muitos podem ler a lei, não é? Mas alguém tem que dizer o direito. E quem diz o direito é o juiz. Portanto, é um cidadão investido de autoridade pública, certamente, com o poder e dever para exercer a atividade jurisdicional, julgando em regra os conflitos de interesse que são submetidos à sua apreciação. Certo? Portanto, sabemos que o juiz maior é Deus, né? É acompanhado de algum espírito, mas esse espírito é científico mesmo, né? Tem que ter algo mais. De outro modo, senão vai ser leitura, todos podem ler a lei, mas quem vai dizer o direito é o juiz. Está certo? Doutor Matavel, por favor, a turma é sua. Vai se apresentar. Sim. Pelo convite que me foi formulado, cá está, agradecer ao Ensino pela oportunidade que me dá de vir a este meio acadêmico. Costumo dizer que a academia é o melhor lugar onde podemos estar, podemos conversar. Não há algemas, não há nenhum impedimento para expressarmos o nosso pensamento, diferente dos outros lugares onde temos sempre alguma limitação. Bom, então, eu sou advogado Matavel. Neste momento sou juiz em exercício de funções numa área de menores. Tive
9 anos cheios de trabalhar no crime, tanto desde o Niassa, onde estive com ele, e depois o Dr. Batista passou para Sofala, eu passei mais tarde para Gaza. Gaza trabalhei em Pescar, também na Macia, depois de Macia passei para uma província de Luan, depois Camachaqué, apesar de Maputo, e eu passei no lugar que já passei para menores. Portanto, sou mais juiz criminalista do que qualquer coisa, porque até 2019 trabalhava numa secção de competência genérica, portanto, crime civil, menores, laboral e tudo o resto, mas a partir dessa altura, quando passei para Boane, trabalhei só com crime e por causa disso estou mais inclinado ao crime. Academicamente, tenho vindo a lecionar no ensino superior, praticamente desde que tive a licenciatura em Direito. Tenho estado a dar principalmente o processo civil e o processo penal. Por isso, quando o Dr. Batista me convidou, disse: a agenda está apertada assim, temos outros assuntos para tratar, mas quando eu estiver na academia, onde estão os futuros juízes, os futuros procuradores, os futuros advogados, os futuros docentes, é sempre um prazer e vale a pena aceitar este convite. O Dr. Batista, no seu estilo de sempre, andou aqui a trazer adjetivos para qualificar a minha pessoa, para dizer que eu sou a melhor forma para se beber do direito. Baby yes, baby no. A verdade é que sou apenas mais um juiz, mais um professor, mais um operador do judiciário que tem algumas ideias que vale a pena partilhar com os colegas, e por isso não esperem aqui coisas do outro mundo, porque vou dizer algumas dessas coisas já sabem e outras poderemos conversar. Juiz, bom, já está dito, o juiz na verdade é uma entidade que é confiada pelo Estado para exercer a função de julgar os casos concretos, aplicando a lei a esses casos concretos. Portanto, o juiz é aquela entidade, é aquela pessoa que o povo confia para fazer a justiça. Portanto, o povo não pode fazer a justiça com as suas próprias mãos, o cidadão não pode, quando vê os seus direitos violados. A lei não permite, por via da regra, salvo casos excepcionais, a lei não permite que o cidadão possa fazer justiça com as próprias mãos, porque a Constituição estabelece que todo cidadão tem direito ao acesso à justiça, e acesso à justiça, acesso aos tribunais, que implica ter alguém que é o juiz que vai fazer esta justiça. Portanto, o papel do juiz é mesmo de aplicar a lei, é mesmo de aplicar o direito e é de fazer a justiça em cada caso que vier submetido. E para tal, naturalmente, que há que observar alguns princípios básicos. O primeiro, sem dúvidas, é o princípio da independência do juiz. O juiz, ao decidir os casos que lhe são submetidos, não se deve deixar levar com influências externas, quer influências dentro da classe, nomeadamente, dizendo, os superiores hierárquicos dentro da classe, quer influências fora da classe, nomeadamente os grupos sociais, os grupos políticos, os grupos empresariais, os amigos e vizinhos, irmãos da igreja, estudantes da faculdade, não é? Imagine se aqui um colega tem a posição do Dr. Batista para decidir um processo num certo sentido, porque o Dr. Batista é um docente, a lei não permite que isso aconteça, e o juiz tem que estar sempre em condições de resistir. Eu sempre gosto de dizer isto. Temos tido esses debates na EJLAPA, e ano passado, no tempo das eleições, foi mais um momento em que isto debateu-se muito, nomeadamente muitos colegas que julgaram processos eleitorais, para falar do contencioso eleitoral, sofreram, digamos nós, muita tentação, no sentido de se influenciar a sua decisão para num ou no outro sentido. Não é problema de um partido só, há um ou outro. Todos eles, cada um, foi tentando influenciar o juiz, usando os mecanismos, os meios possíveis, incluindo
até que dentro da classe, não é? Há políticos que telefonaram para alguns juízes, ok? A pedirem que esses juízes os ajudem a influenciar o juiz X para decidir desse sentido. Não é? A palavra que eu diz aos colegas é, por favor, aguentem. Não há um remédio. O juiz tem que ser capaz de aguentar-se. Tem que resistir a essas tentações, porque se ele se deixar levar por esse movimento, por essa pressão, o juiz não vai fazer justiça. O juiz estará a servir esses grupos sociais ou políticos e não estará a servir o cidadão, não estará a servir nem tão pouco o Estado de direito democrático que jurou defender, não estará a defender os direitos fundamentais do cidadão, neste caso das eleições, o direito fundamental ao voto, cada voto conta, o meu voto tem que ser contabilizado nos termos da lei e não ser desviado porque o juiz cedeu a pressões políticas provenientes de um ou de outro lado. Portanto, é importante que o juiz seja independente e esta questão da independência é muito séria, porque estamos num momento em que a situação cada vez mais vai se degradando em termos de direitos dos juízes. Não é? Se em 2013, 2012, 2014, 2015 já reclamávamos algumas situações, hoje a coisa está mais complicada. Vejam só, o salário que eu recebi quando entrei na magistratura em 2014, pela primeira vez, é superior ao salário que recebe o juiz quando entra hoje. Okay? Portanto, isto dá algum barulho e os colegas perguntam, mas, Sr. Presidente da LJ, como é que eu posso gerir esta situação em que não tenho comida em casa, não tenho nada em casa, o salário demora a chegar, não é suficiente, entretanto, há pessoas que me prometem um valor XY se eu decidir num ou no sentido. Eu sempre digo, por favor, aguente. Não aceite as pressões, não se deixe levar com esses movimentos que aproveitam-se da nossa fome para nos influenciar. Porque se você aceitar, e atenção, basta o juiz aceitar ceder uma vez, já acabou a sua carreira. Mesmo que não seja descoberto, a ponto de ser expulso da magistratura, o que vai acontecer é que basta o juiz ceder uma única vez, basta o juiz aceitar que seja influenciado, seja por via de corrupção, seja por via de um pedido, de um irmão da igreja, de um amigo, de um vizinho, de um político, mesmo que não seja corrupção. Basta as pessoas perceberem que você, juiz, aceita ser influenciado num sentido. Então, todo mundo sempre vai aproveitar-se disso e vai destruir a sua carreira assim. E é muito doloroso quando o juiz está com um processo normal, seja ele de que natureza for, não poder decidir de acordo com a sua consciência, de acordo com a lei, porque alguém já lhe disse e ele quer cumprir o que alguém lhe disse para decidir no mundo sentido. É doloroso, por isso nós sempre atuamos os juízes a não se deixarem levar por pressões, a aguentarem, a resistirem, apesar da fome, porque efetivamente o nosso trabalho é fazer justiça. E fazer justiça implica ter que ser independente nos casos que nos são submetidos. Também tem o princípio da imparcialidade. Não é? O princípio da imparcialidade, o juiz, no fundo de cor da própria independência, o juiz não deve julgar o processo olhando este ou aquele. É como se o juiz estivesse de olhos fechados, não é? E faz a justiça conforme é direito e não olhar para a cara das pessoas, não se preocupar em favorecer este, porque é meu amigo, porque não é? Porque efetivamente, se fizer isso, não estará a ser imparcial, mas sim estará a tomar partido, a tomar uma posição concreta na contenda entre duas ou mais pessoas, enquanto o juiz tem que ser neutro, aí chamamos a neutralidade, o juiz é uma pessoa neutra que aparece no meio para equilibrar os interesses das partes e dizer quem é que tem razão entre ambas as partes. Portanto, há vários outros princípios que podemos aqui elencar, mas penso que esses três, que é a independência, a imparcialidade e a neutralidade, já resumem um pouco aquilo que deve ser a postura do juiz, seja na área criminal, civil, laboral, menores, polícia. Portanto, é sempre importante que o juiz observe esses princípios. Na área penal, como não deixaria de ser, e o Dr. Batista, quando me convidou,
final de semana passado, falou de que era bom que eu falasse um bocadinho desta área penal, e faz todo sentido, apesar de agora estar na área penal, eu sou mais juiz penal do que qualquer coisa, também docente da área penal. Na área penal é onde a gente lida mais com problemas difíceis que põem em causa a independência do juiz, a imparcialidade do juiz e a neutralidade que se deseja do juiz. Okay? É na área penal onde há mais problemas, é na área penal onde o juiz deve provar no A mais B que está em condições de exercer a sua função. Ok? Comecemos pela chamada fase preliminar do processo. As fases preliminares do processo. Não é? Há uma notícia do crime, notícia essa que pode chegar ao Ministério Público por conhecimento próprio ou através da polícia ou de uma denúncia facultativa obrigatória. Ok? Depois da notícia do crime, pode ser que simultaneamente a notícia do crime, se for em flagrante, haja uma detenção em flagrante, mas também pode suceder que a detenção ocorra após ou momentos depois da notícia do crime, neste caso estamos a falar da detenção fora do flagrante. O certo é que, havendo detenção em flagrante ou fora do flagrante, a lei obriga a que, nesses casos em que não caibam ao processo sumário, não é? O processo sumário, a pessoa não vai levar o julgamento em 2 dias, ou no máximo 5 dias, mas nos casos mais complexos, que estão se levando mais barulho, que é o processo comum, não é? Normalmente, o cidadão que está detido, não é? Normalmente não. Por força da lei, não é questão de ser normalmente, é por força da lei, se ele está detido, é flagrante ou fora flagrante, tem que ser apresentado ao juiz de execução preliminar para o primeiro interrogatório de abril detido nos termos do artigo 135 do CPP. Não é? O artigo 135 do CPP, no seu número 9, diz que no fim deste primeiro interrogatório, o juiz tem que aplicar medidas de coação ou de garantia patrimonial. Nos casos, num processo comum com pessoa detida, este é o primeiro teste do juiz de instrução preliminar. É o primeiro teste. Ok? Ainda estamos com muita agitação. O arguido não se conforma com o que foi detido ontem ou antes de ontem. A vítima está a todo custo querendo que o juiz decida no sentido de manutenção da situação prisional do arguido. Os familiares do arguido querem que ele seja solto. A imprensa, a opinião pública, as redes sociais vão falando no certo sentido, ok? Vão dizendo que vão dizer. E isto pode, de alguma forma, influenciar o juiz. O juiz pode acabar se deixando levar com isto. Mas não é isso que vai acontecer. Porque existem medidas de coação. A mais grave é a prisão preventiva, que é a exceção. Só se aplica em casos extremos, porque tem que se aplicar as mais leves, desde a obrigação de permanência na habitação, proibição de certos contatos, caução carcerária, que é o 238, até ao 237, que digamos, o termo de identidade e residência, que é a medida de coação que mais agrada ao arguido, né? O arguido gosta desta medida porque ele pode sair para casa e aguardar por demais trâmites processuais. É verdade. Mas aqui não é fácil. A dica que eu dou por experiência própria é que o juiz só pode aplicar medidas de coação e de garantia patrimonial havendo indícios dos autos de que o arguido cometeu crime. Ok? Porque se não houver indícios, o juiz não vai. O artigo 175, número 1 do CPP, estabelece que o primeiro interrogatório é feito tendo como base o auto, eu vou dizer auto de notícia ou auto de denúncia, mas este auto tem que trazer lá os fundamentos da detenção. Por que a pessoa foi detida?
Qual é o crime que ele cometeu? E quais são as provas? Está no assim na parte final. Número 1. Pela no fim. Quais são as provas que fundamentam a detenção? A polícia deteve o cidadão em flagrante delito. Quais são as provas de que ele cometeu o suposto crime? Ok? É uma ordem judiciária. Ok? Quais são as provas? É o povo que deteve, já que em flagrante delito o povo também pode deter se não estiver criado pela polícia ou uma ordem judiciária. Quais são as provas que confirmam que efetivamente o arguido cometeu o crime? Vou-vos dar um exemplo. Não vou dizer aonde é que aconteceu isso, mas já aconteceu. Uma situação em que um homem tem duas mulheres. Tem um quintal, tem aqui a casa principal, onde está a primeira mulher, tem a segunda casa, tem uma dependência por acaso, estava a segunda mulher. E depois, nesse dia, durante o dia, foi tão normal, mas à noite, porque a escala era da segunda mulher, o homem foi dormir na palhota da segunda mulher. A primeira esposa foi à igreja, era uma quarta-feira. Quando ela foi à igreja, ao voltar, é assassinada, quase a chegar em casa. Os filhos mais velhos da primeira esposa logo disseram que quem matou a nossa mãe se pode ser o papá e a nossa madrasta. E a polícia veio, deteve o casal, e o auto dizia isso mesmo. Não havia nenhuma prova. Só se dizia que suspeitamos que seja o casal. Porque aquele é marido dela e a outra é privada. Sendo assim, é natural que eles queiram matar a primeira dama para ficar à vontade na vida. E eu fiz um interrogatório numa sexta-feira, por aí 16 horas, depois já saiu, eles chegaram às 15 horas. E eu tentei rever o auto, de cima para baixo, da frente para trás, não achei nenhum indício. Eu não apliquei indenização, eu soltei. Nós só aplicamos medidas de coação quando houver indícios. Tá? Nem se diga ali que, olha, há uma testemunha vizinha chamada Ana que diz que viu. Pelo menos já sei que há aqui um indício, porque a Ana futuramente virá testemunhar. Mas aí não tinha nada. Tem duas mulheres no crime, ser levado no crime, logo não podemos criminalizar. Eu soltei, houve um barulho que houve, calhou, havia lá a presidência aberta na semana seguinte. Aliás, no dia que eu soltei, era funerário, eu nem sabia. Quando eles vão para casa, a família faz confusão, vai-se ao comando, gostou daquele barulho. Mas eu disse à administração, disse a todo mundo que, olha, eu como juiz fiz aquilo que a lei me manda fazer e eu não recuo porque a lei nem me permite recuar. Estou de consciência tranquila e não vou recuar. Mas vão violentar, tudo bem, você vai fazer aí. Se querem vir me matar, venham me matar no gabinete da minha casa. Minha casa é ali nesse distrito, não tem problema. Ok? Mantive-me firme e acabaram percebendo. Houve um recurso para o Ministério Público, foi orientado pelas chefias, agora lá, mas depois o recurso mantiveram a decisão, na verdade não havia nenhuma ilegalidade, tendo em conta os elementos constantes nos atos. Tive outra também, no outro distrito, um outro processo em que falava-se de tráfico de crianças, que é algo muito grave, não é? Mas o auto só dizia, a polícia tomou conhecimento através de fontes fidedignas de que o senhor é traficante de crianças. Ponto final e basta, acabou. Ok? Fontes fidedignas. Fontes fidedignas. Minha pergunta é, o que é isso de fontes fidedignas? Aqui na lei existe? Existe isso? Tem que dizer, há uma testemunha, tal, que nos garantiu que existe isso. E, portanto, quando é assim, nós não podemos dizer que há indícios. Portanto, só podemos aplicar medidas de coação nos casos em que efetivamente houver indícios de algum crime. E indício não é uma coisa grande, não é uma prova muito completa. O importante é que exista algum elemento que nos dê a entender que parece que ele, na verdade, cometeu um crime. Não é? Parece que no futuro poderá ser condenado. Ok? É mais ou menos por aí, sendo certo que a prisão preventiva, não é melhor terminar, depois vamos por trás de dúvidas. Sim, acho que é melhor, que é para gerirmos o tempo. Né? Sendo certo que a prisão preventiva é a máxima
medida de coação, não é? É aquela que só pode ser aplicada se não for possível a aplicação das outras. Aqui também é barulho, não é? Não vou falar de nomes assim concretos, mas posso dizer uma coisa. Se hoje fosse detido em flagrante ou fora de flagrante, ok? Uma figura muito conhecida no maior partido político da oposição, ok? Escutem, se hoje fosse detido em flagrante ou fora de flagrante, uma figura muito conhecida no partido da oposição, em Moçambique, ok? Muita gente iria prezar que o juiz não aplique a prisão preventiva, ok? E se o juiz aplicar a prisão preventiva, porque foi mandatado pelo partido no poder, já sabíamos, estão a perseguir a oposição, ok? Se for o contrário, ok? Se hoje fosse detido em flagrante, ou mesmo fora de flagrante, mas com mandato do juiz, um membro influente do partido no poder, ou um familiar, filho de alguém muito famoso no partido no poder, ok? Ser detido hoje, algumas pessoas vão ter a tendência de rezar para que o juiz coloque prisão preventiva. E se o juiz não colocar esta medida, nós já sabíamos como este filho do fulano, como este do partido do poder, então o juiz, ok? 99% das vezes nem é isso. 99% das vezes o juiz tem um processo, tem os autos, tem a lei, ele entendeu que, neste caso em concreto, era ideal aplicar a prisão preventiva e no outro não era adequado. Portanto, o juiz tem lá os elementos que o guiam e não por essas correntes políticas que muitas vezes parecem estarem acima. Portanto, é mesmo para vos fazer ver que esta fase é uma fase muito sensível, o juiz é muito pressionado, não é? Porque estamos no início do processo e todo mundo está de olho, quer ver qual será a decisão do juiz vai tomar. Muito bem, passamos disso, o juiz manda o processo para a instrução, o Ministério Público vai recolher as provas, e depois da instrução, que é a recolha das provas para sustentar uma acusação. E aqui também posso aproveitar e dizer que o Ministério Público, depois de terminar a instrução, toma 2 tipos de despacho. Ou acusa, quando tem elementos para tratar, ou, quando não tem elementos, manda arquivar. Não é? E não adianta aquilo que alguns colegas fazem, dizer que eu acho que isto aqui não tem pernas para andar, mas para não ser eu a matar o processo, eu vou acusar que a absolvição aconteça lá no julgamento. Não pode ser isso. O procurador, se depois da instrução vê que não tem elementos para acusar, tem que ter a coragem de mandar arquivar o processo. É claro que existe a intervenção hierárquica que pode provocar, acho que existe o princípio do CPB, que pode provocar a reabertura da instrução, não é? Pode forçar a acusação, mesmo que o Ministério Público não queira, mas o que eu tenho constatado na prática é que algumas vezes o Ministério Público está ciente de que este processo não tem elementos, mas mesmo assim acusa, não é? Como quem diz, e seja o juiz absolvido julgamento, não é? Não é muito correto, porque o ideal é mesmo matarmos o processo nessa fase se não tiver elementos. Há uma fase que se segue, que é uma fase facultativa, que é a fase da audiência preliminar, que é requerida pelo arguido para contrariar a acusação ou pelo assistente para eventualmente reforçar a acusação movida pelo Ministério Público. Não é? É uma fase que termina com 2 tipos de despacho: o despacho pronúncia ou o despacho de não pronúncia. O despacho de pronúncia, no fundo, é o despacho através do qual o juiz de instrução confirma que, na sua ótica, o processo tem elementos para o julgamento. Okay? Porque aqui, a ideia mesmo aqui é evitar o julgamento. A ideia de todo o arguido, a ideia de toda pessoa que está em conflito com alguém num processo crime é evitar ser julgado. Porque sabe que se for julgado, pode ser condenado. Então, já temos uma acusação, houve audiência preliminar, há um despacho de pronúncia. E a lei agora tem uma novidade. Diz que se o despacho de pronúncia decidir
nos precisos termos constantes da acusação do Ministério Público, então não é recorrível. Já não podemos recorrer, temos que deixar o assunto até o julgamento, que é onde já vamos efetivamente apresentar as provas da nossa inocência, se é que a situação é essa. Pronto, hoje acontece o julgamento todos já conhecemos, com os devidas ocultas, ficou mais fácil falar do julgamento, todos vimos o julgamento na televisão, não é? É um momento especial, é um momento solene, é um momento mais alto de produção da prova, é um momento em que o arguido deve apresentar todo o argumento que tem à sua disposição para se defender, naturalmente acompanhado pelo seu advogado técnico de paz. É um momento em que o assistente, que é normalmente a vítima ou o ofendido, também vai apresentar todos os argumentos que tem, todas as provas que tem para a condenação do arguido e vai também pedir naturalmente a condenação em quantia, digamos nós, indemnizatória, não é? Por perdas e danos, ok? Isto é muito importante. Eu tenho visto isto às vezes. O assistente tem o seu advogado, mas não houve um pedido cível, não é? É como se o juiz tivesse que decidir ao artigo 94 CPP, que é o artigo que fala do arbitramento oficioso. Não fica bem se o cidadão já arranjou um advogado. Esse advogado tem que requerer uma indemnização para que o juiz, no julgamento, aprecie e também dê a oportunidade ao arguido, no sentido de se pronunciar se o valor é alto. E quando falamos de indemnização, a maior dor de cabeça que temos nós como juízes tem que ver com a indemnização pelos danos não patrimoniais. A vida humana não tem preço, o corpo humano não tem preço. Então, como é que ficamos? Se, por exemplo, o arguido matou, ok? Qual é a indemnização razoável que deverá o arguido pagar porque ele matou a vítima? Qual é a indemnização? A lei diz que o juiz tem que aferir dentro das condições do arguido, a situação econômica do ofendido, da vítima, da sua família, mas o que temos visto nos últimos tempos, e eu próprio já fui censurado por causa disso, não é? Em sede de recurso, okay? Mesmo num homicídio involuntário, okay? Que é um acidente de viação. Já tive casos, por exemplo, em que fixei uma indemnização pelos danos não patrimoniais por morte do jovem, que era um médico, por acaso, tinha esposa jovem, um filho ainda muito pequeno, fixei lá os 500 mil meticais de indemnização. O arguido não concordou, recorreu e me corrigiram. Disseram que 500 mil era muito, passaram para 250. É sinal de que esta coisa de indemnização por danos não patrimoniais não é tão linear assim, não vale a pena nós acharmos que porque perdemos alguém vamos lucrar, não é? Vamos apanhar algum. Já tive alguns que dizem, eu para pedir indemnização X porque era de uma barata. Não, dinheiro de indemnização não é para abrir barata, não é para comprar um carro, é um dinheiro que se fixa para consolar a vítima ou a sua família pelos danos não patrimoniais causados com o crime. Portanto, o julgamento também tem que contar com essa componente cível, não é? Sem deixar de lado novamente o crime em si. E o julgamento do crime em si exige muito cuidado, não é? Exige muito cuidado, exige muita atenção. Nem tudo que nem tudo que parece não é? Às vezes o arguido parece culpado enquanto não é culpado, às vezes ele parece inocente enquanto é culpado, e temos alguns arguidos muito espertos, não é? Muito espertos que conseguem embelezar. Parece uma pessoa totalmente inocente quando é um bandido perigoso. Não é? Está aí bem vestido, fala bem, chora, até fala em nome de Deus ou de Alá. Quer dizer, ele vai tentando, mas tudo aquilo, muitas vezes, é na fila para conseguir sair. É por isso que o juiz tem que ser capaz de ler os sinais, ver toda a prova que está lá. E, naturalmente, temos o princípio que não mencionei no início, mas que, na verdade, funciona mais neste momento, que é o princípio da livre apreciação da prova. Portanto, o juiz está livre de apreciar a prova como julgar consentâneo ao caso concreto. Portanto, o juiz não está obrigado a julgar num ou no outro sentido. Porque, por exemplo, vamos lá,
nós na vida real temos a maioria que vence, não é? A maioria que vence. Não existe isso nos processos judiciais. O juiz pode ter 10 testemunhas a falar no sentido e 2 só falar no sentido, o juiz entendeu que não. A testemunha que mais me convenceu é esta. E aquelas 10 não me convenceram, tá bom? Portanto, aqui é chamada livre a apreciação da prova, mas naturalmente que não significa um arbítrio absoluto. Significa que o juiz tem que usar os critérios de um bom padre family, não é um bom pai de família, os critérios da razoabilidade, os critérios da melhor ponderação e, através desses critérios, dizer que, olha, eu acho que as coisas aconteceram assim, 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 e não assim, 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 e depois tem que dar a sua sentença. Na sentença, o juiz não deve ter medo de absorver. Ok? O juiz não deve ter medo nem vergonha de absorver. O juiz não pode condenar só por condenar, só condena se tiver provas, e aqui também há muito problema, não é? É verdade que aqui não é como lá na fase da instrução, na fase do primeiro interrogatório, que a coisa está muito quente, mas mesmo aqui as pessoas estão atentas. Se o juiz absorver, há sempre esta tentativa de se entender que, não, ele absorveu por causa disto, mas isto. Não é? Também, quando o juiz condena, é a mesma coisa. É por isso que o juiz tem que ter essa capacidade de se argumentar. Qualquer decisão que o juiz tomar, num ou outro sentido, há de haver críticas. Não é? Há de haver críticas, e hoje em dia, com as redes sociais, as críticas são muito mais fortes. Eu até costumo dizer a alguns amigos que me falam, mas presidente, como é que eu desligo o Facebook? Se você não aguenta, então não liga, desliga. Porque aquilo é terrível. Você sabe, o Facebook é uma crítica aqui contra si. Aí ele pergunta, não desliga. Telejornal, está rolando o telejornal. Essa semana, enquanto a coisa não arrefecer, não é um telejornal. Fique em casa com a sua família e pronto. Okay? Porque, na verdade, a pressão é maior. Há mulheres até que apanham problemas de saúde, não propriamente problemas graves de saúde, mas alguma depressão. Né? Já tive um caso em que um esposo de uma colega me telefonou a dizer, olha, presidente, por favor, não sei o que vocês fazem na classe, mas eu acho que a minha mulher precisa de um psicólogo, porque ela está bem. Teve um processo que me deixou muito pressionado, ela está bem. Nem consegue levantar, nem sair da cama. Infelizmente, o nosso Estado não tem condições. Nos países existem sim psicólogos que trabalham diretamente para a assistência do juiz, mas em Moçambique não temos essas condições, por isso o juiz tem que se aguentar, não é? E eu aconselhei o colega a procurar meios próprios. O colega não, o esposo da colega, e foi assim como fez, depois de uma semana. Fui lá dar uma visita, depois de uma semana o homem, a colega esteve bem e voltou ao seu restaurante. Até muito complicado, mas o segredo é esse. Temos que aguentar com os juízes, temos que aguentar porque efetivamente não há outro caminho. E para finalizar, dizer, não obstante toda esta responsabilidade que o juiz tem, todos os riscos que o juiz corre, não obstante toda esta pressão que no fim do dia cai sobre o juiz, não obstante todos os problemas salariais que temos na classe, não obstante todo o inconveniente que tem o ser juiz, sobretudo em Moçambique, na parte social, as limitações que esta profissão nos dá. Por exemplo, eu estou aqui agora a falar porque a lei me permite, mas há muita coisa que o juiz não pode fazer, não é? Então, não obstante tudo isso, é gratificante. É uma boa carreira. Quem aqui, entre vós, gostaria de ser juiz, eu aconselho, sim, a seguir o seu sonho e vai gostar. Uma das coisas mais boas que existe na justiça, que é a coisa que mais me marca ao longo desses anos, é todas as vezes que eu faço a justiça. Ok? Eu fico muito feliz quando realizo a justiça. É algo muito gratificante. Não são os direitos, não é o salário, porque nem chega para tanto assim, não é o status social, não é o fato de eu estar aqui hoje a falar com um juiz. Não, o fato de eu saber que eu faço justiça. O fato de eu saber que ontem há uma criança que o pai não queria pagar pensão, mas eu obriguei ela a pagar 10 mil meticais de pensão ao filho. Isso me dá muita alegria. O fato de eu saber que nos tempos que eu era juiz criminal, há homens que violavam meninas, e eu coloquei esse homem na cadeia. Eu já tive polícias
que andam na via pública à noite, por isso é da UIR, que no tempo da Covid andavam onde aproveitavam violar meninas de Ogundini. O fato de eu saber que esses violadores estão lá na cadeia, isso é que me dá força. Okay? O fato de eu saber que cada processo que eu tive na área penal é menos um bandido na sociedade. Okay? Mesmo aquele marido que dá chapada na sua mulher, okay? Que como a lei permite, nem todo ele vai à cadeia, é possível aplicar medidas de não privação da liberdade. O fato de ele ter aparecido o juiz, ele ouvir que bater mulher é crime, é proibido, ele sofrer aquela sanção, nem que seja uma multa de 10 mil ou 20 mil meticais, mas com uma suspensão, ele saber se eu voltar a bater a minha mulher, vou preso dessa vez. Isso é que me dá força. Okay? Portanto, a melhor coisa que um juiz tem na vida é saber que faz a justiça. Fazer justiça é efetivamente proteger o cidadão, proteger as pessoas mais vulneráveis e, como se diz na gíria, dar a César o que é de César. Muito obrigado pela atenção. Então, agora fica à disposição para as questões. Tempo é curto mesmo, né? Tempo é curto mesmo. Estão abertas as sessões para as perguntas. Penso que foram anotando algumas. E não sei quem vai começar. Quantas mãos temos? Sim. Quantas mãos temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 questões. Quem vai começar? Pode colocar a sua questão de forma mais... Sim, de forma mais resumida. Chefe, não tem um papel a quatro? Tem. Pode colocar a questão de forma mais resumida e perceptível. Estamos perante já juristas, bem que sabem como se expressar. Sim. Por favor. Sim, faz nome, pergunta. Chamo-me Shaim Valim. Sim. E ao longo da apresentação, fiquei com uma curiosidade, mais curiosidade que pouco. Bem, quando estamos a falar dos depoimentos de que, por exemplo, a fonte fidedigna, quando tocamos nesse ponto, surgiu uma questão de que se eu presenciar um crime, mas por um temor de que se eu for dar a minha denúncia, se eu for dar o meu depoimento, possa vir a sofrer alguma sanção ou algum tipo de punição, é possível fazer a mesma denúncia ou dar o mesmo depoimento de forma anônima, para evitar que talvez possa vir a sofrer algum tipo de sanção ou represálias por parte de quem eu vou por conta. Boa tarde, meu nome é Águida Camilo. Em caso de o juiz não se comportar como tal, que tipo de indenizações ele tem? Indenizações não, sanções. Obrigado. Está à vontade para a Meu nome é Jéssica Joana. Eu gostaria de saber, ao longo da carreira do doutor, já teve um caso em que teve que condenar alguém que o doutor tinha a intuição que fosse inocente, mas as provas mostravam o contrário? Bem, meu nome é Eunice. Eu queria saber qual é o papel do juiz de instrução e do juiz da causa, uma vez que quando estamos na audiência preliminar, por vezes o juiz da fase preparatória ou das preliminares retira alguns tipos de crimes ou existe suficiência de provas de um determinado crime, mas quando se vai já para o juiz da causa faz a acusação dos crimes que foram retirados. Quero saber qual é o papel do juiz. Desculpa, não percebi o nome.
Eunice Silvio. Eunice. Sim. Ok, então a pergunta é qual o papel do juiz da causa? De juiz de instrução. Diga. De juiz de instrução. Ok. Obrigado. Há mais alguma? Não? Sim. Colega? Quem? Samuel. Samuel. Sim, no discorrer da apresentação do doutor, o doutor ia dizendo que nas fases, né, do processo criminal temos a fase de instrução. Então, em que o doutor disse que intervém o juiz de instrução, né, que faz o interrogatório. Eu quero saber se o Ministério Público, na fase de instrução, temos ali, para além do juiz de instrução, o Ministério Público também entra ou não, tendo em conta que é o mesmo procurador de danos que vai acusar ou arquivar o processo. Ok? Obrigado, Samuel. Boa tarde. É um público goiano. Eu gostava de saber, no caso em que você me falou sobre o caso de homicídio das duas esposas, que o doutor disse que não havia indícios que eles não tinham cometido o homicídio. Gostava de saber se não havia necessidade de se chamar a medicina legal para entender no caso, uma vez que eles podiam omitir algumas provas. Ok. Obrigado. Vocês podem voltar a pensar. Estamos surgindo. Os outros já terminaram? Não. Vamos deixar os outros. Sim. Acho que é. Boa tarde, sou Maria Luísa Maio. Eu gostaria de saber, numa situação em que temos que abrir um processo de crime e ao mesmo tempo temos também abrir um processo civil, né? Como é que fazemos? Correm dois processos ou um processo? Obrigado, Maria Luísa. Esse tempo. Só para reforçar, tem estudantes aqui que, no caso prático, vão fazer o papel de juiz e não tem nenhuma dúvida. Então, já leram o caso hipotético e poderiam aproveitar ao doutor fazer questões daquilo que vocês na prática vão poder representar. Porque não haverá outro momento. Agora, se pensam que alguém há de vir ensinar individualmente, isso não existe. Ou é agora ou é nunca. Quem são as pessoas que vão fazer esse papel? Estão todos calados. Um só ele que falou. Sim. Não sabe mais. Vamos querer voltar a questionar. Já, sim, nós vamos. Sou amiga, cheguei um pouco tarde, eu sei que não tenho muitas dúvidas, porém tenho uma dúvida que perguntei no texto há muito tempo. Eu gostaria de saber como é que o juiz elabora uma sentença. Mais alguém? Eu sim. Oi. Boa tarde, chamo-me Tânia. Bom, eu não sei se a questão tem um caso, mas gostaria de saber se o júri da carreira do juiz já sofreu alguma ameaça, chantagem, por alguma sentença dada e perante a situação, quando foi o posicionamento do juiz. Obrigado, Tânia. Não devíamos deixar o doutor responder? Tem mais uma? Vamos terminar com essa, sim, para dar espaço de resposta. Boa tarde, chamo-me Carita Chabuca. Sim. Estava aqui a ouvir o doutor a falar, juiz da área criminal. E o que eu tenho acompanhado aqui nas cadeias, aqui no nosso caso, né, o juiz de execução de penas. As cadeias estão cheias e as reclamações são que já passou o prazo, não sei o quê. Há alguma especialidade ou há um juiz próprio para isso? Por isso é que as cadeias estão cheias ou qualquer juiz criminal pode fazer esse trabalho? Ok, obrigado, Carolina. É tudo, né?
Sim, dá tempo para a resposta, né? Sim. Podemos fazer uma segunda, depois segunda. Sim, é melhor. Sim, vamos deixar que ele responda, não é? Para, sim. Para se alguns vão acordando, né? Vou falar sentado, né? Estamos numa fogueira popular em casa. Né? Sim. Muito bem. Vou responder a primeira questão do colega Chaimi. A lei permite sim denúncias anônimas, mas tem que constar no auto que há um denunciante anônimo e nesta fase processual não podemos identificar pela sua segurança. Não é? Então o juiz, ao interrogar o arguido, vai tomar a decisão sabendo que há uma testemunha anônima e a lei permite isso. Tá bom? Muito bem. A questão da Áquila, se o juiz não cumprir com as suas obrigações, quais são as sanções? Mas não desistam, participamos já disso. Não desistam. Não desistam. Ok? O Batista é meu irmão para mim e andamos juntos em muitas lutas. Lembro-me uma das vezes que ele. Posso falar? Não, muitas coisas. Ele escreveu para só para dar aulas. Ele não. Ele escreveu, já tinha requisitos todos, mas por alguma razão eu disse, não, papai, você não pode dar aulas agora. E eu não podia dar. E começou a dar. Hoje está aqui a dar aula que já foi devidamente organizada. Tá bom? Nós temos um órgão de disciplina chamado Conselho Superior da Magistratura Judicial. Esse é o órgão que sanciona os juízes quando violam os seus deveres. Desde os deveres mais complexos, que correspondem a infrações mais complexas, como o caso de corrupção, desvio de fundos, até aos deveres mais pequenos, não é? Como é o caso desse, não é? Já tivemos alguns colegas que foram sancionados, que foram dar essa autorização. Mas, claro que essa sanção não pode ser tão grave como acontece quando alguém desvia dinheiro do Estado. Quando o juiz vende uma sentença, não é? Então, desse tipo de casos, em que o juiz vende uma sentença, o juiz desvia dinheiro do cofre do tribunal, são casos mais complexos, são casos mais graves, que normalmente a sanção é mesmo expulsão ou demissão, e ainda com a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público para a abertura do processo crime. Ok? Há um colega nosso, por acaso, nosso amigo, que já esteve nessa discussão. Ele era muito dinheiro, né? Gestão do cofre, ele não conseguiu justificar, acho que era uns 50, 60 mil reais, que ele não conseguiu justificar, e entendeu-se que ele utilizou indevidamente o dinheiro do cofre para fins pessoais, que foi expulso e depois foi julgado, o pago dos réus. Perdeu o emprego e ainda foi sancionado criminalmente. Portanto, os juízes não são deuses na terra, são sancionados sim, mas não é para desistir de ser juízes por causa disso. Foi importante que cumpram as regras para que não sejam colocados nessa situação. Décia, pergunta se já houve uma situação em que eu teria condenado um inocente, uma pessoa que a minha intuição diz que é inocente, mas as provas indicam o contrário. Não. Eu prefiro ser criticado e acho que tem que ser esse o caminho. Ok? Nós não devemos trabalhar com base na intuição. O juiz não trabalha com base na intuição. Trabalha com base nas provas. Ok? Porque o bandido não tem cara. Ele diz, não, eu condeno ele porque eu acho que ele é bandido. Ou, não, eu vou absolver ele porque eu acho que é inocente. Não. Se acha que é inocente, tem que ser um processo a falar nesse sentido. Se acha que é culpado, tem que ser um processo a falar que ele é culpado. Portanto, não vamos basear na intuição, não é? Por exemplo, eu costumo falar isto para os juízes de novos ingressos. Há uma tendência natural, então vamos olhar para a traição. Suponha que o juiz já foi traído pela sua namorada, ou sua esposa, e depois encontra um caso em que um homem bateu a esposa por causa de traição. Se o juiz não conseguir despir os seus problemas pessoais, vai ter a tendência de misturar, julgar aquele caso, olhar para a moça como culpada porque ela traiu. Enquanto a moça não é arguida pelo processo. A moça é vítima, porque o homem lhe bateu. É claro que existe
existem circunstâncias atenuantes, a provocação, tudo bem, mas não é para o juiz usar a sua experiência que traz de casa, porque sofreu chifres de casa, e vai despejar tudo isso para aquela vítima no processo. Tá bom, meus caros? Eu preciso mesmo saber separar as coisas. E também existe o contrário, não é? A mulher também que sofre muita violência em casa. A juíza que sofre muita violência em casa. Quando chega no tribunal contra um homem, a tendência pode ser de agravar a pena dele, porque ela está se vendo como vítima. Não pode ser. Você não é vítima, você é juíza. Deixa os seus problemas de porrada que leva em casa e assuma o processo como ele é. Tá bom? Tá? É basicamente isso. Eu nunca condenei alguém que acha que é inocente. Se eu acho que é inocente e as provas me dão nesse sentido, ou é o indúbio pro réu, nós estamos fazendo o 3.303, eu absolvo. Mesmo que haja muita agitação, mesmo nos casos que está lá fora a imprensa, se a minha consciência e as provas nos autos me indicam que este arguido é inocente, ou não há prova suficiente para a condenação, eu absolvo. Não é simplesmente pela intuição, essas são as provas. Agora, eu se pergunta qual é o papel do juiz da causa e do. Desculpa. Tá, o papel do juiz da causa e do Chique. Bom, na verdade, o Chique e era essa a redação primária do nosso CPP. O Chique é um juiz de garantias. É um juiz que vai se preocupar em velar pelos direitos, liberdades e garantias fundamentais do arguido na fase inicial do processo. É ele que vai garantir se efetivamente merece ser privado da liberdade do arguido ou pode ser fechado em casa, se podemos ou não exigir que ele dê-nos o dinheiro dele como calção econômica ou calção carcerária. No caso dele não conseguir pagar a calção econômica, podemos ou não ir ao arresto dos seus bens, que é um arresto muito doloroso, não é? Hoje em dia, por causa da corrupção, temos também, no futuro, a possibilidade de perda largada dos bens, não é? Então, o juiz de instrução é ele que vai cuidar das questões fundamentais, iniciais desta fase processual. Já o juiz da causa é aquele que encontra o trabalho já bem feito. O juiz de julgamento. E vocês não imaginam a felicidade que tivemos nós, juízes de julgamento, os últimos anos desde que existe esse código. Porque antigamente era o juiz que fazia a pronúncia e depois julgava. Como é que era a situação? Era um plástico. Aquilo que eu pronunciei no julgamento, a tendência minha é de confirmar aquilo que eu pronunciei e depois copiar aquilo, colar na sentença já está. Mas hoje já não. O juiz, por via da regra, não é? Por via da regra, na Universidade de Matu, na prova, onde tem o juiz de instrução, o juiz de instrução é que faz a pronúncia, não é? Começa com o primeiro interrogatório até a pronúncia, se for o caso, e o juiz da causa vai julgar. O juiz da causa está muito privilegiado. Enquanto o processo já numa fase bem adiantada, tem lá os elementos já preparados, é só para confirmar esta aqui, aquela prova, naturalmente que, como sabemos, o nosso processo penal tem a base acusatória, mas é mitigado pelo princípio da investigação, que significa que o juiz também, na fase de julgamento, tem este poder de aceitar ou ordenar a realização de diligências que considera necessárias para o apuramento da verdade material. Mas, no fundo, grande parte do trabalho já está feito lá atrás, ou na fase da execução, ou na fase da audiência preliminar. E posso aproveitar aqui também a questão do Samuel, que pergunta a diferença entre o Luxemburgo e o Chique na instrução, o papel do um e do outro. Bom, na verdade, a fase da instrução é dirigida pelo Ministério Público, mas para alguns atos que têm que ver com direitos fundamentais do cidadão, como é o caso da sua liberdade, os seus bens, a sua privacidade, a lei diz que, neste caso, só podemos praticar essa diligência ou ser o juiz da instrução ou ser ele a ordenar. Okay? Por exemplo,
se há um cofre de um dinheiro fruto de corrupção num banco, ali diz que o juiz tem que ir pessoalmente. Leva o seu escrivão, leva a polícia, vai pessoalmente ao banco para fazer a diligência de apreensão daquele cofre. Okay? É uma medida que a lei diz que tem que ser o juiz a fazer. Mas, para fazer a busca e apreensão de bens na minha casa ou na casa do meu amigo Jaime, o juiz não precisa ir. O juiz simplesmente vai ordenar que a polícia faça essa diligência. Portanto, há atos na fase de expressão que a lei diz que esses atos são exclusivamente reservados ao juiz, enquanto os outros ficam para o Ministério Público. Foi colocado também aqui a questão. Vamos lá. Ok. Chamar medicina legal no primeiro interrogatório. Não é possível. Não é possível. Na fase. Até que está dependendo. Acho que percebeu mal. É assim, o doutor disse que, no caso, né, mandou tirar, né, dizer assim, o casal. Mas foi... mas pode repetir, mandou tirar o casal que foi acusado, né, pelos filhos de homicídio. Então, nessa sequência toda, será que primeiro não tinha que chamar a medicina legal para se averiguar se eles cometeram ou não homicídio, uma vez que eles poderiam cometer homicídio e voltar a ir dormir? Sim. É por isso que eu disse que percebi a sua questão. Mas é essa parte que eu respondeu. O juiz de instrução, quando faz o primeiro interrogatório, não é para produzir prova. Não produz prova. Não é para chamar de testemunha, não é para chamar de vítima, não é para chamar de medicina legal. É só para trabalhar com o processo tal como ele é apresentado. Ok? Os indícios têm que estar lá no processo. Por exemplo, se lá viesse assim, logo depois do crime, chamamos o médico do local e ele examinou os suspeitos, encontrou-lhes com manchas de sangue. Já temos indícios, minha cara. Já temos indícios. Ok? Mas eu acho que aqui o problema principal que aconteceu naquele processo, que já aconteceu em vários processos, eu estou já passando sobre isso, é o problema de prender para investigar. Porque muitas vezes a nossa polícia não tem paciência de fazer uma investigaçãozinha básica. É algo básico. Se dizem que quem matou são os pais, podemos ir ao português, as tantas estão na casa, as tantas já alguma coisa com sangue, quer dizer, mas não se faz isso. Há muita pressa em deter a pessoa, mandar para a esquadra e o processo não tem nada. Então é mais ou menos isso. Mas repito, no primeiro interrogatório da resolução de detido, no externo do artigo 167 não há lugar à produção da prova. Só tem que se apreciar os elementos que constam dos atos. Obrigado, Benildo. Maria Luísa pergunta sobre situação de processo civil e processo civil. Eles são dois processos independentes, portanto, cada processo pode correr normalmente sem depender do outro, não é? É claro que a lei, no âmbito da suficiência da ação penal, por exemplo, para os crimes semipúblicos e crimes particulares, vamos imaginar acho que está no artigo 13 e 14, vamos imaginar o crime de difamação, não é? A pessoa foi difamada no lugar de declarar a ação, seguindo aquele formalismo todo de constituir-se assistente, a prisão particular, a pessoa preferiu intentar a ação civil para ter indenização. A lei diz que basta intentar a ação civil, automaticamente está a renegociar do processo penal. Portanto, os dois processos são independentes, mas nesses casos, se você foi pela via civil, está a dizer que renuncia do seu direito à ação penal. A colega Amilda perguntava como se elabora uma sentença. Então, a lei já diz quais são os requisitos da sentença. Um dos segredos mais importantes que nós sempre apontamos para a elaboração da sentença é a fundamentação. Meu Deus! É a fundamentação. Porque não basta você dizer na sentença que, discutida a causa, resulta provado que, à data dos fatos, o arguido agrediu a vítima, acabando por causar sua morte.
não basta dizer isso. Tem que dizer o que você acha que esse fato está provado. Ok? Um dos maiores segredos do juiz, na verdade, a maior defesa do juiz, é a fundamentação das suas decisões. Quando ele diz por que acha que esse fato está provado e também por que acha que esse fato está provado. Mesmo a absolvição, colegas. Quando você absolve o arguido, tem que justificar por que você acha que não há provas para condenar. A Tânia pergunta se... Não, é Tânia. Se já fui ameaçado, já fui várias vezes. Um dos exemplos que eu me lembro, que não me deixo esquecer nunca, os livros estavam fechados. Por acaso foi uma semana antes do meu casamento. Tive um processo muito complexo, que envolvia uma coisa de 12 arguidos. Todos os detidos eram arguidos que andavam a protagonizar a assalto à mão armada na cidade de Xaixai. Esses arguidos eram muito perigosos. Na altura, nós não tínhamos juiz de instrução nas cidade de Xaixai, então eu tive o azar de ser juiz de instrução, que concedeu o primeiro interrogatório e apliquei prisão preventiva, e meses depois fui chamado para julgar o caso. Ah, meu Deus! No dia do julgamento, aqui foi algo muito interessante, hein? Eu estava aí no escovo aí, sabe, nós juízes dos caras são isso. Não para desanimar ser juízes, mas estou ali na zona lá, você pode descer. Quando chego ali no jardim, está bloqueado. Eu pergunto, o que é passar? Nós éramos muitos aí, né? Então, por isso, não senta aqui. Por quê? Aqueles arguidos, como eram perigosos, estavam na BO, então foram transportados naquela madrugada para Xaixai, para serem julgados. E tendo em conta o perigo da presença deles na cidade, tiveram que isolar a cidade toda, até que eles possam entrar por outro lado. Então, a polícia dizia, desculpe, senhor, vocês não podem passar aqui. Hoje há um julgamento de cadastros perigosos que neste momento estão a entrar cada vez da pontinha. Eu disse a ele, o senhor não conhece. Quem é da julgança que sou eu disse. Pois ele olhou para mim, não é isso, passa. E eu na nossa cova, numa bola. Os outros rãs novos estavam aí parados, nós estávamos passando uma bola. Eu fui julgar. Mas o momento que disse foi já no julgamento. Quando chego na sala de julgamento, aquele que era o chefe da quadrilha, não tem problema, mas senhor, o senhor é fulano de tal. Sim, sou eu. O senhor também aqui estava mantendo, hoje está feio. Quando ele diz, olha, senhor juiz, eu estou na BO, mas a partir de lá eles vão trabalhar. Eu tenho a minha equipe para trabalhar lá fora, eu vivo bem na BO, não tenho que fazer nada. A minha equipa está espalhada, quer aqui em Xaixai, quer na cidade de Maputo, tenho pessoal a trabalhar. Hoje mesmo, se eu quiser, posso matar a sua família. Sua mãe, seus filhos, sua esposa, posso matar. Mas, vamos ao julgamento, os eles viram o que faço. Ok? Eu disse a ele, ok, faça o que quiser fazer depois, mas fique sabendo que isso não vai mudar em absolutamente nada o Deus do julgamento. Eu vou julgar o processo normalmente, não estou nem tão pouco amedrontado com essas ameaças. Eu disse, tá bom, vamos ver. Não é? Julguei, eu não lembro de 3 horas, claro, essa hora quando saí, a primeira coisa ele quer mamar, tudo bem. Aí você tem que aparentar muito forte, tem que saber por dentro que aqui, na verdade, é uma polícia do Estado nos dá uma segurança, não há segurança nenhuma, não é? E pronto. Dia seguinte, continua o julgamento, e depois terminamos o julgamento. Naquela quinta-feira eu sentei, toda a noite de quarta-feira fiz a sentença, quinta-feira fui ler a sentença e sexta-feira fui casado. Fui casado, depois fui de férias, fiquei 1 mês e meio em casa a gozar das férias. Portanto, temos tido essas situações de ameaças. Este é um exemplo que me marcou o comunicador naquela semana desde, não sei se deu muito barulho, uma sentença que eu fiz em menos de 24 horas, mas com acima de 100 páginas. Foi uma coisa muito complexa para mim e ainda no meio de ameaças, não é? Mas pronto, valeu a pena, foi uma experiência que eu passei de ameaças. Claro, mandei esta época para o Ministério Público, não sei o que fizeram com ele em relação a essas ameaças, não é? O filho da ameaçou, a minha família, mas pronto.
Caso da pergunta sobre a supervisão das cadeias, bom, o doutor Batista Uba, que é a pessoa mais indicada, porque ele é juiz de execução de penas, o doutor Batista tem a elevada honra de ser um dos primeiros juízes de execução de penas em Moçambique. Nós nunca tivemos essa figura, começamos a ter mesmo na província de Maputo, e portanto, toda a vida do arguido na cadeia, quem cuida dessa vida é o juiz de execução de penas. E na província temos apenas 2 juízes disponíveis. Eu, doutor Batista, penso que posso dispensar este comentário, ele pode comentar hoje mesmo, pode outra aula, mas essa parte é mesmo própria do juiz de execução de pena. No fundo, o juiz da causa vai sentenciar, mandar para a cadeia, ele lava as mãos e deixa tudo ao critério, a vida do recluso fica mesmo para o juiz de execução de penas. Última ronda, colegas. 2 ou 3 dúvidas, já está na hora? Acho que 10 perguntas, podemos permitir 3. Sim, por favor. Mais umas 3 sinceramente. Quando os colegas estiveram fazendo as questões, surgiu uma questão. É sabido que o juiz julga consoante a lei e a sua consciência. E também é sabido que o nosso sistema é o romano germânico, que é impregnado à lei. Então, até que ponto é admitido um juiz julgar consoante a sua consciência? Porque há vezes que o doutor pode ter um caso de que tem todas as provas de que o indiciado realmente cometeu o crime, mas pelo Estado, pelo que ele fez cometer esse crime, o doutor fica com remorsos em dar a pena que ele merece. Então, com essa afirmação, até que ponto é eficaz a aplicação da sua consciência para julgar um caso? Obrigado, Jaime. Tem mais algum? Sim. É o colega Gabriel Malato. Sim. Gabriel. Bom, surgiu essa dúvida no âmbito da explanação do doutor, faço a dúvida da colega em relação a, depois do julgamento, né, o juiz constata que a pessoa pode ser ainda inocente ou ter elementos suficientes para não ter julgado e mesmo assim julgou. Eu gostava de saber como o juiz, qual é o comportamento que o juiz tem de ter se estiver num caso de condenar alguém e depois descobrir que a pessoa é inocente. Qual é a postura que o juiz tem de ter, se existe aí um meio termo ainda que dá para fazer para salvaguardarem os direitos da pessoa condenada inocentemente. Alguma pergunta? Sim, por favor. Doutor, gostava que voltasse a falar da Nome? Amilda. Sim. Gostava que o doutor voltasse a falar da postura do juiz mediante uma audiência. Como é que ele deve se comportar? Ok, obrigado. Ok, estamos essa como última questão. Eu vou querer aproveitar a pergunta da Anilda. Teremos um julgamento simulado, então gostaria que o doutor mostrasse onde é que senta o juiz, onde é que senta, e um pouco daquela discussão de porque é que o procurador tem que levantar, se ela disse postura, não é? Por que tem que levantar-se? Por que a cadeira do juiz tem que ser mais elevadinha? Os outros parece que têm que sentar nas cadeiras mais baixas. Essa discussão. Por que há preferência pelas cadeiras mais pequenas? Depois parece que o juiz tem cadeira de rodas, não é? Então, parecendo que não, há pessoas que estão a levar isso a sério e estão a tornar as suas profissões mesmo discutíveis por conta de cadeira de rodas mesmo, né? Não é? Sim. Então, acho que vocês são os privilegiados para terem a resposta sobre... Já ouvimos que o doutor representa é o presidente da magistratura judicial em Moçambique. Então, estas questões chegam a ele frescas mesmo para esclarecer, não é? Aos outros chegam com murmúrios, mas a ele chegam para buscar solução mesmo, não é? Sim, então, ainda bem que está aqui. Vamos ouvir o que se espera, qual é a solução à vista para esse debate. E, posto isto, encerramos as questões. Só para crescer, doutor. Sim. Ela falou de postura. Eu acho que estou a tentar perceber. Ela, na qualidade de interpretar
né? O papel do Este juiz. papel. Sim. Talvez se pode rir, tem que estar muito sério, Sim. tem que bater, quando é que se bate o martelo? Sim. Eu acho que é por aí. Sim. Né? Ok. Obrigado, doutor. Sim. Bom, em relação ao colega Chaimé, eu penso que na verdade é um debate muito interessante, tanto que Silêncio. houve uma revisão legislativa de 2018 no Estatuto dos Magistrados que já eliminou a palavra consciência, não é? Que nós discutíamos. Será que agora já não decidimos de acordo com a nossa consciência? Não é? Mas, no fim do dia, a consciência está lá, no juiz, para apreciar a prova e tomar uma decisão. Falo com base na sua consciência e com base na lei. Renúncios, tendo em conta a decisão num outro sentido. E posso até fazer uma ponte para o colega Gabriel, não é? Uma situação em que já condenei o arguido, mas depois, mais tarde, se apura aqui na final eu sei. Eu acho que o juiz tem que ser corajoso no momento da tomada de decisão. Tem que ter a coragem de decidir num ou outro sentido. Doa quem doer. O importante é que aquela decisão esteja de acordo com a lei, a sua consciência, e esteja baseada nos elementos que constam dos autos. O importante é que o juiz fundamente devidamente a sua posição. Que, olha, eu estou absolvido por causa disto. Eu estou condenado por causa disto. A partir daí, por favor, o juiz, volte para casa, tome um chá, procure se desligar. É claro que isso nos persegue, não é? Mesmo à noite, em casa, do livro de vocês. Será que aquele condenei mesmo? Será que mesmo? Fiz mesmo? Aquele absolvido que eu mandei para casa, será que não cadastrado aqui? Isso mas é preciso tentar tirar isso da cabeça, senão você não vive, não é? Andar com esses remorsos fica muito complicado. Agora, o juiz, então, se mais tarde se descobre que o condenado no final é inocente, existem mecanismos do recurso extraordinário e não partem do juiz. Portanto, o juiz não pode tomar iniciativa. Na verdade, é uma tristeza. É uma tristeza total o juiz, não é? Na sua plena consciência, com os elementos disponíveis, condenar, fundamentar bem e, no fim, descobrir que, afinal de contas, houve um erro judicial. E posso vos garantir, a maior parte dos erros judiciais são provocados por testemunhas. Porque a testemunha vem e fala tão bem que eu vi este aqui a fazer isto. E o juiz confia na testemunha. Para afinal de contas, pode ser uma mentira, um teatro montado. Não, é doloroso para o juiz, mas eu tenho dito ao juiz, por favor, não se sinta culpado porque você decidiu de acordo com os elementos que constavam nos autos. Alguém que influenciou a esse erro. Não é porque você errou assim. Bom, felizmente, eu e acho que eu vejo o caso do Dr. Batista, nunca tive um caso depois de meu conhecimento de quase de todos os casos. Mas isso também depende da forma como nós conduzimos o julgamento. Nós temos que ser rigorosos conosco mesmo quando nós temos condenação. Basta você ver que a coisa não encaixa. Basta você ver que a testemunha. E é claro que aqui também não existe uma regra. Por exemplo, há quem diga que, olha, se a testemunha está a rir, está mentindo. Mas, pode ser o jeito dele de falar. Há pessoas que, por regra, gostam de falar a sorrir. Não é? Há para dizer que se a testemunha anda assim, está nervosa, então está mentindo. Mas nem sempre é mentira. Pode ser verdade. Então, por favor, não há regras, não há um modelo. O importante é você olhar para a pessoa e tentar extrair aquilo que é o essencial do seu julgamento e se houver algumas dúvidas. E, naturalmente, esses casos, que há alguns sinais que a pessoa emite, nós temos que perguntar: senhor, está subindo, o que se passa? Ele vai dizer, por causa disto. O senhor aparentemente está sempre a pegar os dedos, há algum problema, está tendo alguma dor. E com base na resposta que ele dá, nós vamos ver qual é a consequência dessa postura dele na nossa decisão. A mesma pergunta sobre a postura na audiência, o Batista todo mundo vai citar aqui. Penso que hoje, 2024, com as leis que temos hoje, com a chamada humanização do direito penal, o juiz penal não deve parecer um carrasco, não deve parecer uma pessoa muito santata.
o juiz penal faz o seu trabalho na maior tranquilidade. Ok? É necessária a seriedade, sim, tem que ser sério, mas ser sério não significa ser arrogante, não significa maltratar os outros sujeitos processuais, não significa que não possa rir. Em algum momento tem que subir, tem que rir. Há uma coisa que no WhatsApp que circula, como é que chama aquilo aí? Que diz rir no feito do magistrado. Uma coisa que circula no WhatsApp. É stitch. Sim. Tá. Tem que rir no feito do magistrado, claro. Não é aquela aí fica bem. Mas não é proibido. Também isso ajuda a descontrair um pouco o julgamento, né? Para as pessoas não se sentirem muito tensas. O julgamento em si já é um ambiente muito tenso. Então, precisa que o juiz tenha algumas estratégias de manter a sala um pouco mais animada, apesar de estar se tratando de um crime. Em termos de organização da sala, sim, existem modelos que são universais, não é? Há modelos universais e eu concordo muito com esta ideia de se manter os modelos universais. Portanto, quando o juiz entra na sala de julgamento, todo mundo levanta-se. Isto parece que o juiz está a pedir mais. Mas ele preside a audiência, é a mesma coisa. Se nós estamos no distrito, não é? Se nós chegamos no distrito, numa reunião do governo, quando chega o estatuto, todo mundo levanta-se. Quando chega o presidente de aqui, vamos levantar todos. E na igreja, como é que fica o planeta do Pai? Levantamos. Então, por que não podemos levantar quando estamos entrando, quando já estamos o juiz que vai proceder a audiência? Então, penso que é basicamente isso. E é universal. É na América, com a Liga do Mundo é assim. E naturalmente que a cadeira do juiz fica destacada porque é ele que preside a audiência, né? Fica no meio, depois tem juízes eleitos ao seu lado, nos casos em que a lei permite, ou nos casos que a lei obriga a ter juízes eleitos, e depois tem o Ministério Público no seu canto. Eu sempre sou de opinião, e já agora que estamos a tratar da simulação do julgamento, é bom separar o Ministério Público dos advogados. Depois fica parecendo que estão a combinar coisas ali, não é? É sempre bom. O Ministério Público, o detentor da ação penal, é que acusa. Fica aí. No máximo pode ficar, calhar, como advogado do assistente. Mas o de defesa tem que estar no seu canto, não é? Para evitar que depois se pegue aí, começa a se bater, não é? Ficar os nervos, então é importante que haja esta situação. Portanto, há muito que poder dizer, mas penso que fundamentalmente é isto. O juiz tem que presidir a audiência, tem que ter uma postura de muita responsabilidade e hoje temos até, vejam que aqui estou a ver boas idades aqui. Hoje temos juízes e juízes, com 26 anos de idade, com uma altura mais ou menos assim. Imaginem como é que é feito, como é que as pessoas confiam na justiça feita por uma de criança. Essa juíza é uma criança. Então, se você é criança, pela altura e pela idade, tem que se impor pela sua postura. Ok? Pela sua postura. Não ser arrogante, não querer chegar para ninguém, não se preocupar com esses que falam mal de si. Você sente-se no seu lugar e faça o seu trabalho com toda a calma, ok? Com toda a ponderação, dando tempo. E não pode se enervar muito, o juiz não pode ficar nervoso. O que? Você pode dar decisão? Não fica nervoso. O juiz é a pessoa mais calma que existe na sala. É a pessoa com mais capacidade de aguentar, incluindo provocações. Claro, se é uma provocação que a lei exija a aplicação de uma medida mais forte, incluindo a retirada da sala, o juiz vai aplicar, mas sem demonstrar muito que saiu do controle. Aquela coisa de se descontrolar na sala, não. O juiz tem que sempre manter a postura de quem está a presidir a sessão e, através disso, fazer a sua produção da prova e encerrar a audiência. Primeiro, muito obrigado. Foi uma aula em tanto, não é? Talvez só para recordar aos que ressaltaram algumas questões básicas. Acho que o doutor falou do dever de fundamentação, não é? É a umbrella da sentença do juiz. O dever de fundamentação é
Ontem dissemos que a umbrella do advogado qual é? Qual é o princípio aqui? Ainda se recorda? É isso aqui. E hoje descobrimos que a umbrella do juiz está aqui, não é? O juiz não pode dizer na sentença que eu acho que, do jeito como ele se apresentou, eu também estou a ver pela cara mesmo que aquele rouba mesmo, viu o estresse na cara, aquele só pode ser ele mesmo, né? Eu devo transmitir uma experiência em que o processo, porque há um princípio que não é assim muito esclarecedor, mas processualmente há um princípio que não está no processo, não existe no mundo. Exigência do processo, não é? O princípio da exigência do processo é artigo 1. O que não está no processo não existe no mundo, não é? Fiquei com alguma impressão minha, aquela consciência que a Constituição tirou, não é? De que o processo faltava muita coisa do que tinha aparecido no julgamento. Mas o juiz está atado. Não pode fazer muito mais do que o processo lhe apresentou. Há uma certa fase, até tem a liberdade de solicitar mais provas. Mas há uma fase em que o juiz não tem como fazer, tem que apreciar o que está no processo. E há vezes em que é normal ficar com uma impressão, mas essa impressão não deve superar o que está no processo, não é? Provavelmente na vida não gosta de pessoas com rasta, por exemplo. Pode aparecer um argumento rasta. Como é que fica? Tem a impressão de que rasta só pode fumar mesmo, né? E o alvo é de alguém de consumo. E ele não consumiu. Como é que fica? Você fica, não, rasta que não consome não é possível. Só botar a mentir para mim mesmo. Eu sei, tá vendo? Eu sei desde criança, está a trazer coisas desde criança do bairro que rastas fumam. Não pode, tem que saber, como dizia o doutor, destituir-se desse teu conhecimento da zona, certo? É um exercício, é uma extraterrestre o juiz, tem que ser uma pessoa mesmo com mais capacidade, é por isso que alguns fazem exigências ao juiz e às vezes dá uma revolta de, mas eu também sou pessoa, por que exigem tanto assim? Mas depois, em algum momento, ocorre de dizer, mas as pessoas têm razão. Porque realmente, sim. Eu recordo-me quando era técnico jurídico, fui assistir alguém e a juíza dizia, olha, era um problema de um espaço. A juíza dizia, olha, eu, naquela zona, também fui problema de um espaço. Esta zona, quer dizer, ela também estava na lista das pessoas que tinham um problema. Mas ela disse, ok, mas aqui. E eu fui controlando mesmo. Se ela afirmou isso em julgamento, obviamente que estava a fazer um exercício de imparcialidade. Certo? E foi imparcial mesmo. Então, já vejam, já devem ver. Não ocorre assim com muitos poderes. Sabem disso, né? Há poderes que dizem, eu vou te encontrar mesmo, né? Este é quase que o único poder que consegue fazer isso, né? Não ocorre isso com muitos poderes. Há poderes que, no dia que disserem que ele é flandal, é melhor sair do bairro mesmo, né? Sim. Enquanto que o poder judicial consegue cruzar consigo e dizer, olha, meu amigo, aquilo era de julgamento, eu não tenho problemas consigo. Então devem ver qual é o exercício e é por isso que o que se pede para o juiz é mesmo para a profissão, é mesmo para garantir estas coisas todas, não é? Falando na consciência que a Constituição retirou, a Constituição anterior dizia que o juiz julga com base na lei, sua consciência e nos demais estatutos. Eu acho que o legislador entendeu que era uma redundância. Não quer crer que o juiz retirou a consciência porque o juiz não deve explicar com a sua consciência. Porque não estou a ver ninguém
a tomar uma decisão fora da sua, sem usar a sua consciência. Né? Até em biologia, se for perguntar a um médico se é possível alguém não estar consciente quando toma uma decisão. Ou seja, eu lhe apresentar uma decisão que não estava consciente, você não vai fazer essa decisão, não estava consciente, estava fora de si, é possível. O próprio médico vai dizer, olha, esse senhor não está consciente, não pode decidir. Né? Dizendo ao médico, olha, estão a dizer que o juiz tem que decidir sem consciência. É possível. Bom, o próprio médico vai dizer, se alguém não está consciente, não sabe o que está a fazer. Até porque nem deve ser responsabilizado se não estava consciente, né? Então, eu entendo que o legislador evitou uma redundância, não é? No sentido de que, mas não é possível julgar sem a sua consciência. Podemos fazer uma pequena provocação aqui. É nosso hábito, não é? O doutor vai nos ajudar. Só alguns minutos, eu não vou derrubar mais muito tempo. É sobre as leis injustas. Tínhamos visto no início que o juiz é o autorizado para dizer o direito, não é? E ninguém mais. Vamos imaginar que há uma lei que achamos que é injusta, não é? O cidadão pode não cumpri-la, porque sabemos que se alguém não concorda com alguma disposição legal, o juiz, como quem tem que dizer o direito, pode solicitar uma apreciação concreta. Cabe ao juiz questionar a justiça de uma lei. Não é qualquer cidadão que deve questioná-la, não é? Mas o juiz é o único autorizado, numa apreciação concreta, a solicitar a apreciação da legalidade funcional daquela disposição. Sabemos que há grandes pensadores que, por exemplo, eu trouxe aqui um pensamento do Nelson Mandela, é dispensável, né? Quem coopera com leis injustas torna-se o quê? Cúmplice, não é? E temos aqui este pensamento do conhece? Martin Luther. Ele diz, é nosso dever moral e obrigação desobedecer a uma lei injusta. Sabemos que este era um revolucionário, não é? E o momento em que ele afirmou isto, sabemos qual era o momento, não é? Era o momento de escravatura e tudo mais, né? E este outro Thomas Jefferson diz que só uma lei, se uma lei é injusta, um homem não apenas está certo em desobedecê-la, como ele tem a obrigação de fazê-lo, ou seja, tem a obrigação de desobedecer. Né? São grandes pensadores, não podemos. A humanidade se formou com base no pensamento desses homens, não é? A justiça é certa, mas cabe a quem? Recordo uma vez num seminário que estava lá o vice-presidente, o vice-presidente do Tribunal Supremo. Ele afirmava também este pensamento de que a lei pode ser imperfeita, mas o juiz não deve. Não é? A lei pode ser imperfeita, mas o juiz não deve. E é esta perfeição que o cidadão, até na rua, exige do juiz. Não é? Então já imaginam o que as pessoas exigem que o juiz. É a partir desta responsabilidade que lhe é atribuída. Portanto, podemos ter uma lei, o legislador elabora leis numa situação, às vezes, que não consegue vislumbrar um caso concreto. Mas no caso concreto, o juiz vai perceber de algumas imperfeições. Portanto, cabe a ele, não é? Solicitar uma apreciação concreta se achar que há uma injustiça, há uma inconstitucionalidade. Mas cabe a ele também, dentro do princípio da equidade, acho que já ouviram falar disso, encontrar, ajustar. Conhecem aquela balança, a famosa balança, não é? Acho que temos aqui. Eu até pus de propósito. A lei, como chama? Acho que esta figura aqui, acho que esse vestido aqui é próprio e é moderno, né? Acho que é muito moderna esta imagem, né?
Parece que é uma tendência, né? Fui buscar esta imagem. Portanto, a justiça é cega. É assim como é apresentada, não é? É assim, todos nós sabemos este simbolismo, não é? Mas a quem cabe abrir o olhinho aqui, eu fui buscar esta imagem. Este é o juiz já, né? Cabe ao juiz desvendar este olhinho aqui, não é? É o único no poder judiciário. Dizer, olha, meus amigos, eu já descobri o que tem aqui na balança, o mais justo é este aqui, não é? Não é? Então, é este que nos reserva, não é? Então, este é o único autorizado a dizer qual é o direito. Todo mundo está com expectativa quando há um problema, não é? O procurador, o Ministério Público, o advogado, todos estão com expectativa. Queremos qual é o direito, o que é justo. A lei até pode ser injusta, não é? Mas o juiz tem que harmonizar, tem que trazer. Sim. A lei até pode ser legal, sabemos que pode ser legal, mas ser injusto, né? Nem sempre que é legal e justo, né? Sim, pode ser legal, mas não ser justo. Então o juiz tem que trazer do legal, tem que aproximar a justiça. E a justiça é como uma corrida, não é? Se alcançar, estar próximo já é uma grande vitória, não é? Estar próximo da justiça já é uma grande vitória. Mas é tal pela almejada justiça. É algo que almejamos, a nossa esperança está depositada lá. E pelo tempo dispensado, muito obrigado, doutor. É que o doutor falou do tribunal como um modelo universal. E de acordo com a experiência que eu tive no Brasil, né, a composição é a mesma, mas o momento, né, da apresentação das alegações, né, dos advogados, sim, eles desfilam a classe no meio, né, olhando, né, essa tal discussão que estava a dizer. Eu não sei se é aplicável isto, porque nós queríamos fazer essa simulação, ver se o teatro tivesse mais impacto, né? Isso é aplicável ou o juiz impõe a ordem e diz que... Se isso resulta do Estatuto da Ordem dos Advogados, estabelece que o advogado apresenta alegações em pé. Isso depois não diz se é pé, inclui a movimentação. A movimentação, sim. Eu acho que não é ilegal. Ilegal não é. Ilegal não é. Mas não é. Sim, porque aí se diz que é para ficar de pé. Ficar de pé é mesmo ficar de pé. Não é caminhar. Não é caminhar. Sim, porque não deixa ficar de pé. Acho que pode ser bem. Não, se a lei mas já quem dirige o ambiente. A lei diz que não está escrito, não quer dizer que tem que fazer. Sim. Mas a lei diz que é para ficar em pé. Ficar em pé é o quê? Ficar em pé. Se fosse para movimentar-se, estaria para uma norma de diretora. O advogado pode alegar circulando pela cidade. Não é proibido, a lei não proíbe. Sim, Samuel, o sistema público, a lei diz que não deve-se fazer, que não deve-se fazer. Mas tem aquilo que a lei não fala nada sobre, isso é permitido. Mas aí já vai Carlos, a lei diz que tem que estar em pé. Estar em pé é o quê? É não ou estar em pé? Mas eu também preciso, já vi alguns julgamentos. Sim. Acho que é preciso. É uma discussão mesmo entre advogados, daquela que viraram público. Então nós queríamos fazer isso no nosso teatro para ver mais aquela Mas vibração. recentemente deu um debate sobre em que a juíza mandava eles sentar. Mas eu no momento digo, olha, se quiser fica pé, se quiser, fica sentado. É que todos eles levantaram-se, então trouxeram como o doutor disse. Sim, todos eles levantaram-se, trouxeram uma. Acho que a juíza não ficou confortável. Sim. Então, sentados, ela consegue controlar a audiência. Então, imagina todos lá em pé.